E eu até fiz aqui um questionamento à Clarissa, ou deixei no ar um questionamento que eu vou emendar para um entrevistado nosso. E o silêncio? O silêncio do Brasil em relação a essa ausência de transparência, as atas da votação. Será que isso seria pior? Por exemplo, se anteciparam? Era melhor que tivessem esperado? A gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da USP e da FGV, o Eduardo Viola. Professor, muito obrigada pela gentileza de estar conosco aqui comigo, Elisa, também com a Clarissa, também com a Basília. Quero lhe perguntar isso, por favor, sobre esse time, né? Porque muito se espera que um país reconheça a vitória do outro ou que traga qualquer tipo de palavra em relação ao processo eleitoral. O senhor avalia que deveria ter havido um tempo um pouco maior para que o Brasil se posicionasse? Creio que travou, hein? Travamos aqui, porque o professor estava ali me escutando. Aí na hora, a vida de vez em quando é assim, gente. O professor está ouvindo, de repente, quando pergunta o que acontece, travou o sinal. Então, eu vou trazer esse debate para a gente, tá? Basília, esse negócio do silêncio, né? Porque se tivessem ficado em silêncio, também teriam ouvido muito. Nossa, vocês estão em silêncio, significa que tem algo que vocês sabem e não querem dizer, que tem... Esse silêncio também diz muito, né, Basília? E a galera questionando a ordem dos pronunciamentos do governo. Hoje eu perguntei para um assessor ali do Itamaraty se o governo não está deixando esse tema em banho-maria, porque parece que está ganhando tempo antes de se manifestar. Claro que quer fazer isso de uma maneira fundamentada, ouvindo todo mundo, mas ao mesmo tempo está observando o cenário, né? Vendo para que lado a maré está indo. E a resposta desses auxiliares do Itamaraty foi de que não tem nada de banho-maria na percepção deles, e sim prudência e responsabilidade. Então, você tem ao menos dois lados, né? Duas perspectivas sobre o que está acontecendo. Um lado que vê omissão por parte do governo brasileiro e até simpatia, confirmação do resultado posto pelas urnas venezuelanas, e do outro esse senso de cautela e de responsabilidade de não sair falando qualquer coisa e depois voltar atrás. Por isso que quer ver as atas eleitorais, porque afinal de contas o órgão eleitoral de um país, e ele tem a soberania para tanto, está dizendo que o resultado foi de vitória. Mas é isso, né, Elisa? Até ontem na discussão que a gente fez com o Américo, eu perguntei, e se o Brasil não responder nada? E o nosso analista para assuntos internacionais, o Américo, disse aí o Brasil vai estar colocando a sua credibilidade em jogo, né? Vendo derreter a sua credibilidade. Abemos o professor, hein? Temos aqui, eu estou vendo que o sinal do professor está on aqui com a gente. Professor, bem-vindo, hein? Obrigada pela gentileza da entrevista. Nós estamos aqui com o professor Eduardo Viola, que é professor de assuntos de Relações Internacionais da USP e da FGV. O posicionamento do Brasil, professor, o que o senhor destaca sobre essas palavras que foram publicizadas? Bom dia a todos. Bom, desculpa porque caiu a internet aqui no meu prédio, mas é o seguinte, eu penso que a posição do governo brasileiro não é em absoluto compatível com o fato de que Brasil é uma democracia, certo? É uma posição e que responde à lógica histórica do PT e de Lula, que foi fundamental na consolidação da ditadura chavista e depois de Maduro, tá certo? Então, é uma posição que erode brutalmente o prestígio do Brasil nas democracias do mundo. Mas, claro, é bem-vinda, digamos, nas autocracias, tá? Que pena! Professor, conseguimos ouvir as suas primeiras palavras, mas já perdemos o sinal. E o professor disse ali, a internet do meu prédio não está muito boa, de vez em quando acontece isso. E a gente aqui vai lidando com as oscilações desses sinais, mas o professor que deixou claro ali que esse posicionamento, né, Clarissa, não seria compatível com uma nação democrática. Porque quando a gente fala da Venezuela, você não tá... É difícil você comparar banana com maçã, né? Porque aqui a gente tem democracia, na Venezuela você não tem. Então, para ele, a posição não foi compatível.
Não foi compatível, né, Elisa? Não é compatível com um posicionamento democrático. O que houve ali é uma clara intenção planejada, calculada por parte do presidente da República de fazer um apoio, uma declaração de apoio a Nicolás Maduro. Porque quando ele diz não houve nada de errado, ele automaticamente está dizendo até segunda ordem, está tudo certo nessa eleição, não vejo problema nenhum. A oposição que entre com o seu recurso e deixe a justiça decidir. Agora, a gente tem aqui um histórico onde houve discussão sobre contestação de resultado eleitoral um pouco antes da nossa eleição. Seria totalmente diferente aqui no Brasil. Como a gente pontuou muito ontem, a gente está falando de um órgão eleitoral que está subordinado ao governo de Nicolás Maduro. Os indícios são suficientes para que organizações internacionais coloquem em dúvida a legitimidade do processo. Totalmente. Para ser coerente com a posição brasileira em relação a casos como esse, a posição brasileira em relação ao que aconteceu no próprio país antes das eleições passadas, o presidente da República deveria dizer, olha, se há indícios, que se investigue os indícios e que a justiça decida. É diferente de dizer não houve nada de errado. E seria um erro muito grande, no meu entendimento, qualquer pessoa interpretar essa fala de Lula como um ato falho. Não houve ato falho, houve um movimento calculado. Tanto é que está perfeitamente de acordo com a posição do PT, com a posição de líderes que decidiram expressar sua opinião publicamente, como José Dirceu, que a gente estava citando agora há pouco, mandou uma extensa nota em apoio a Nicolás Maduro. Então, o posicionamento do presidente brasileiro vem alinhado com o regime de Nicolás Maduro. E aí eu não posso deixar, eu acho, Elisa, de trazer para a discussão o que foi pontuado por uma fonte para mim que eu trouxe aqui ontem, que o motivo da nota do PT era estratégico, era geopolítico, era enxergar em Nicolás Maduro um aliado importante regional. Ou seja, caso ele permaneça no poder, com ou sem ditadura, que ele seja amigo do Brasil. Afinal de contas, a gente está falando da Venezuela, que é dona de uma reserva de petróleo imensa e tem um valor geopolítico extremamente grande para o Brasil, para o governo brasileiro. Então, isso foi pontuado para mim por uma fonte do PT que participou da deliberação daquela nota. Então, me parece, Elisa, que isso fundamenta muito do que a gente está vendo no posicionamento do governo brasileiro em relação a essa questão. Lula não ficou em cima do muro, falando, a justiça vai decidir. Não foi isso que ele fez. Quando ele fala, não houve nada de errado, quando ele utiliza esse termo e de maneira planejada, no meu entendimento, ele o faz com o objetivo de acenar na direção de Maduro. Ele quer que Maduro fique com ele em bons lençóis. Estão aí, então, as informações em relação ao que ocorre neste momento na Venezuela. Mais de 700 pessoas que teriam sido presas, de acordo com o Ministério Público do país. O líder da defesa da Venezuela dizendo, olha, Forças Armadas estão mais do que nunca com Nicolás Maduro. Tem a informação sobre a União Europeia que nós expusemos aqui para vocês, de que eles não pretendem reconhecer resultado enquanto não houver transparência. Tem matéria também do Caio Junqueira, que ele subiu há pouco, viu? Sobre a Organização dos Estados Americanos, que eles também estão divergindo. Tem reunião prevista para hoje, mas, por enquanto, não tem consenso não, hein? Não tem essa ideia de reconhecer a eleição na Venezuela.